Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá, Leonardo, e olá a todos que nos têm acompanhado. Agradecer desde já quem nos acompanhou no De Olho nos Pré-Olímpicos. Foi uma pena não termos conseguido fazer no segundo dia, mas acho que correu muito bem no primeiro e no terceiro dia. E o resultado é que conseguimos o apuramento, então acho que vamos continuar com este tipo de programas. Exatamente, e antes de mais já, antes do jogo contra a França, ou durante o jogo contra a França, quando aquilo estava mal parado, eu ainda pensei, nós fizemos no Mundial, o dia no Mundial, a coisa não correu bem. Isto aqui agora também as coisas não parecem estar a correr bem, se calhar não podemos fazer mais de hoje em nada, mas depois pronto, agora com aquele resultado, tal como a Emma disse, agradecer a todos os que nos acompanharam no Instagram no final dos jogos. No segundo dia, depois do jogo contra a Croácia, não foi possível, eu aí assumo a culpa, foi por mim que não conseguimos fazer esse de hoje nos pré-olímpicos. No entanto, depois acho que conseguimos fazer e tudo correu bem no jogo, depois do jogo contra a França, apesar de estarmos ali um bocadinho ainda, um bocadinho emocional, eu tinha as pernas a tremer. Portanto, foi assim um programa um bocadinho diferente, mas acho que no final correu tudo bem, e agradecer a todos os que se juntaram a nós nestes 3 dias e também dar os parabéns mais uma vez à nossa seleção que garantiu um apuramento histórico para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ver se tudo corre bem, esperemos que tudo corra bem até lá e que a pandemia dê tempo e dê espaço para podermos então realmente ter estes Jogos Olímpicos de 2021. Ema, começamos então neste torneio pré-olímpico. Nós já falámos na altura no de hoje nos pré-olímpicos do jogo da Tunísia. Olhando agora que já passou mais algum tempo, olhando para esse jogo, que comentários é que tu tens a fazer dessa partida em específico, agora que já estamos um bocadinho mais calmos, com uma cabeça também mais fria? Acho que foi um primeiro jogo importante em que Portugal entrou bem e acabou por não dar a hipótese a uma Tunísia que nós já sabíamos que teoricamente iria ser mais acessível, e isso acabou por se confirmar devido à boa entrada da seleção portuguesa. Eu acho que o que se viu ao longo destes pré-olímpicos, retirando se calhar aqueles primeiros 10, 15 minutos no último jogo contra a França, tivemos uma excelente defesa e isso foi muito importante nesse primeiro jogo contra a Tunísia. Conseguimos com alguma naturalidade vencer por 7 bolas. Sim, exatamente, era o que eu ia dizer. Tivemos falando de golos, tivemos claramente um André Gomes em destaque, terminou com 7 golos, e mais à frente já vamos também falar um bocadinho do André Gomes. Quero saber a tua opinião sobre uma pergunta que eu estou a fazer mais à frente, fica já aqui um teaser. E passamos então para o jogo que teve um sabor mais amargo por todas as razões. O encontro frente à Croácia, Portugal perde 25-24. E Emma, foi um jogo em que, antes de mais e antes de abordarmos o jogo em si, eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto na altura, e portanto foste tu própria que me disseste quanto é que tinha ficado e fizeste-me aquele relato nos últimos minutos. E quando tu me disseste que Portugal perdeu, eu estava a acompanhar no telemóvel a marcha do resultado, mas não estava golo a golo, e portanto chegou uma altura em que eu vi, ok, estamos a ganhar por 6, acho eu, se não me engano, estávamos a ganhar por 6. Estávamos a ganhar por 6, eu pensei assim, maluqueira, vamos ganhar a Croácia, isto vai ficar já decidido aqui, e de repente dei por mim e já tínhamos perdido. E acho que é preciso, e tu disseste que achas que não foi pela arbitragem, mas por aquilo que eu vi depois, acho que a arbitragem teve claramente impacto nesta partida. Se calhar não foram os árbitros que marcaram estes gols ou que permitiram que Portugal deixasse escapar aquela vantagem, mas a verdade é que, tendo em conta as pancadas que nós vimos e as exclusões que se calhar deviam ter ido, os cartões vermelhos, diria até que podiam ter ido para o lado croata, que não foram dados, isso claramente, e quem já esteve dentro de campo sabe perfeitamente que quando tu levas uma pancada e vês que o árbitro não marca nada, ou quando tu vês que o teu colega leva uma pancada claramente para 2 minutos ou para um vermelho e o árbitro não marca, e quando começa a ser um acumular de situações e depois tens a outra equipa do outro lado que também está a começar a galvanizar-se, a começar a marcar golos, a começar a jogar de uma forma diferente, fica difícil tu conseguires voltar a dar a volta e manteres isso tudo de lado, teres a cabeça fria para pensar, ok, vamos ter calma, estamos à frente, temos que conseguir esta vitória. Acho que importa falar disso e dizer desde logo que a arbitragem nunca é a razão para o resultado final, tirando raras exceções, mas teve claramente um impacto nesta partida. Eu percebo aquilo que tu dizes e é inegável que acabou por ter algum impacto, principalmente no aspecto psicológico, tanto dos jogadores como da equipa técnica portuguesa.
Mas eu acho que esse lance que tu falas do Viniac sobre o Rui Silva já é num momento em que Portugal já não está, apesar de ainda estar à frente no resultado, acho que já não está no domínio de jogo há muito tempo. Claro Sim, mas um que as cartão vermelho ao arbitragens. Duvniak faz Sim, toda a diferença. claro que faz. Isso não está em causa, mas eu acho que Portugal começou a perder o jogo mais cedo e, independentemente disso, acho que não nos devemos desculpar com Sim, as sim. arbitragens. Eu nunca o fiz, eu já fui árbitra, agora como treinadora também não culpo os árbitros. Claro que sei que são situações muito difíceis de digerir e de compreender. E julgo que foi o Rui Silva que falou disto depois do jogo contra a Croácia e ele disse algo como as seleções como a Croácia e a própria França já têm um estatuto diferente Sim. que Portugal ainda não conseguiu conquistar. E até lá vamos ter de saber superar este tipo de situações e isso também acaba por ter um bocadinho de influência. Claro, não estou aqui a dizer que os árbitros estiveram bem, mas também eu não tenho certeza se eles podiam consultar o VAR neste torneio pré-olímpico, mas eu julgo que não. No Mundial Eu podiam. acho que não, porque eu até pensei nisso no jogo contra a França, no último Por causa remate. do gol, do não golo. Eu achei estranho eles não irem Não, verificar e não se via sequer o ecrã que normalmente agora estamos habituados a ver na mesa do lado, nem se via esse sim. ecrã. Eu tenho quase a certeza que não, porque depois da polémica toda, claro que os árbitros, de certeza, se tivessem a oportunidade de ver o VAR, e lá iriam. E eu acho, pondo-me na posição do árbitro, provavelmente o árbitro de baliza não tem hipótese, o do Viniac está à frente. Se o árbitro central tem a infelicidade de não estar a olhar para o lance, ele não pode assumir e fazer nada sem ver. Claro que é uma incompetência de um lado, mas eu acho que não nos devemos desculpar, e até porque a seleção portuguesa começou a perder o jogo muito mais cedo, na minha opinião. Sim, e eu quando estou a dizer não é como desculpa para o resultado final, Sim, porque sim. tu quando tens 6 golos de vantagem não importa, tu tens que conseguir manter. Nós estamos a falar de seleções, são todos jogadores profissionais, são todos jogadores que estão mais que habituados a estar neste tipo de situações. Certeza que não foi a primeira vez que o Rui Silva levou uma pancada na cara e o árbitro não marcou nada. A Exato. questão é que eu, na minha opinião, tem impacto na Claro. psique dos jogadores, tem impacto psicológico quando tu vês, e basta voltarmos à altura do Mundial, aquele último lance no jogo contra a Noruega, que podia muito bem ter dado 7 metros, na minha opinião na altura, e nós falámos, é mais um desses casos em que Portugal ainda não tem esse nome para os árbitros quando olham, e isto inconsciente. Eu sei que tu foste árbitra, eu nunca fui, e foi uma das coisas sempre que eu disse, nunca iria ser árbitro, exatamente por isso, porque é uma posição muito ingrata. Eu, eh, quando estava dentro de campo, reclamava e acho que toda a gente reclamava, mas eu tinha plena noção que é difícil estar daquele lado. E é uma posição de muita responsabilidade e, portanto, também estão sobre um escrutínio diferente. Agora, a verdade é que é assim. Uma pancada como essa do Vinhac, que na minha opinião, eu compreendo o que tu queres dizer. O árbitro pode não estar a olhar, mas para onde é que o árbitro está a olhar numa jogada em que o Rui Silva tem a bola na mão, está na zona central do campo? Epá, e é que não é dissimulada, percebes? Ele Sim, não tenta ir à bola, ele gira o braço. sim, sim, Aquilo sim. é uma pancadona autêntica. Eu quando vi fiquei, a mim, porque eu não estava a ver em direto, vi depois, fiquei surpreendido como é que não era cartão vermelho. Eu compreendo Uhum. aquilo que queres dizer e vamos então é isso que tu disseste, o facto de Portugal ter começado a perder este jogo mais cedo, e aqui não, eu quando estava a dizer não era, finalizando este ponto, não era como desculpa. É claramente, porque na minha opinião acho que acaba por ter impacto, acho que isso é inegável, mas não é a desculpa e não foi a razão para Portugal ter perdido esse jogo. Mas ainda então, a razão para qual a razão pela qual Portugal perdeu esse jogo, na tua opinião, o que é que o que é que aconteceu para Portugal então começar a perder esse jogo? Achas que foi algum relaxamento da equipa dar por si com uma vantagem de 6 golos frente à Croácia e por se pensar, ok, o apuramento está aqui ao lado, foi cansaço, foi a Croácia que pura e simplesmente começou a tapar melhor os caminhos à baliza, começou a ser mais eficaz. O que é que tu achas que alterou e mudou para Portugal chegar a uma vantagem de 6 golos e depois simplesmente perder essa vantagem da forma que perdeu? Relembra-me só o resultado ao intervalo, por favor, deste jogo. Ora, dá-me um bocadinho que eu respondo. Estava 9-12 para Portugal. E a Exatamente. segunda parte perdemos 16-12.
Sim, eu acho que basta apenas falar da segunda parte. Nós mais uma vez tivemos uma boa entrada no jogo e conseguimos com mais facilidade, confesso, do que estava à espera, ultrapassar a defesa croata e fomos naturalmente para o intervalo a vencer por 3 bolas, a fazer um bom jogo. No início da segunda parte, Portugal continua a defender muito bem, como eu já referi aqui, acho que foi o ponto forte desta seleção neste torneio. Defendemos muito bem, conseguimos conquistar logo no início da segunda parte 2 bolas para contra-ataque, uma delas o Duvniak tem bola e fica sem soluções, cortámos as linhas de passe todas, é assinalado passos e conseguimos fazer um gol fácil. Logo a seguir conseguimos interceptar mais uma bola, julgo que foi Vítor e Torres, isto para dizer o quê? A Croácia entrou nesta segunda parte com muito mais vontade e a tentar implementar mais velocidade no jogo. Tal como eu tinha dito aqui não, no de olho nos pré-olímpicos, achava que este início de jogo ia ser mais tímido, porque se antecipava um jogo equilibrado e muito decisivo para ambas as equipas. Isso verificou-se na primeira parte. Na segunda parte, a equipa croata entrou a querer meter mais velocidade no jogo e não lhes correu bem no início, por isso é que Portugal rapidamente conseguiu chegar ao 16-10, que foi a maior vantagem que tivemos no jogo. E nesse momento o treinador croata pediu o time-out, ajustou muito bem, na minha opinião, defensivamente, continuando com 5-1, com Duvniak à frente, mas fazendo muito mais pressão sobre os laterais. E nós com Belón Moreira em campo, sempre que Belón Moreira tinha a bola, ficava sem linhas de passe, a seleção croata estava a obrigar o Belón a decidir longe dos 9 metros, porque sabemos que o Belón, apesar de ser um bom jogador, não é um jogador que ofereça perigo quando está sem linhas de passe fora dos 9 metros. E a Croácia muito bem a conseguir anular o ataque português e a sair bem para aproveitar bem as transições ofensivas e a conseguir ir reduzindo o resultado. E logo após sofrermos, e neste momento Portugal também estava muito precipitado no ataque, e logo após sofrermos 2 golos, ou seja, estava no 16-12, Paulo Pereira colocou time-out, na minha opinião, acho que foi um bocadinho cedo, e ele lançou a jogo Alexandre Cavalcante e já não me lembro, mas fez umas alteraçõezinhas e pediu mais calma no ataque, que realmente Portugal estava a querer acelerar o jogo quando não precisava de o fazer, quando estava a vencer por 4 bolas. Tem a de gerir, os outros é que têm de correr. Mas infelizmente esse timeout não surtiu muito efeito e rapidamente a Croácia conseguiu continuar a defender muito bem e conseguiu aproveitar as transições ofensivas para se ir aproximando no resultado. Essas trocas que o professor Paulo Pereira fez na altura do timeout não correram muito bem e depois, quando o jogo já está só por 1 ou 2 bolas, arriscamos o 7-6. Se calhar, na minha opinião, se o 7-6 tivesse entrado mais cedo, tal como entrou no jogo com a França, a história pudesse ter sido diferente, mas lá está, também se o Duvniak tivesse levado vermelho, a história talvez fosse outra, e isto é sempre se, mas a minha opinião é que Portugal começa a perder o jogo quando primeiro quer entrar no ritmo de jogo que a Croácia tentou implementar e depois por não se conseguir encontrar ofensivamente quando a defesa croata ficou com mais pressão. Sim, olhando aqui para a ficha de jogo, Portugal, depois desse 16-10 que tu dizes, aos 35 minutos, França não, Croácia tem um parcial de 6-1 nos 6 ou 7 minutos que se seguem. O único gol que Portugal consegue marcar é o Frade, e temos aqui Čupić e Mandić que realmente marcam. Čupić marca 3 gols assim numa assentada, Mandić marca mais 3. E portanto realmente a partir desse momento foi o ponto decisivo, porque a seleção croata depois consegue ficar apenas uma bola, 16-17, e a partir desse momento, tal como tu disseste, Portugal já tinha perdido essa vantagem psicológica que tinha e que tinha começado a segunda parte, e nós depois também sabemos, a seleção croata, apesar de tudo e apesar de ser uma seleção que nós dissemos ontem, é uma seleção que sequer precisa, ontem e antes do torneio pré-olímpico, que precisa de uma renovação ou que está numa renovação. Os jogadores que estão lá são muito experientes, eles sabem claramente medir os tempos de jogo e sabem quando têm a vantagem psicológica sobre o seu adversário, e nesse caso eles depois conseguiram assumir e perceberam claramente que tinham a vantagem e Portugal não conseguiu recuperar nesse ponto. Tens alguma coisa a dizer? Eu acho que essa vantagem psicológica, infelizmente a Croácia ganhou-a quando ainda estava muito atrás do resultado, com 3 ou 4 bolas de desvantagem. Já se sentia a Croácia psicologicamente muito mais forte
do que Portugal, e acho que foi aí que nós falhámos e começámos a perder o jogo quando no marcador ainda estávamos a ganhar. Sim, são daquelas coisas em que claramente depois no jogo se percebe quando a balança começa a deixar de estar equilibrada e se começa a perceber que realmente uma equipa, apesar de estar atrás, tem assim, parece que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo até o resultado começar a aproximar, porque uma equipa que está atrás de repente começa a marcar ou começa a galvanizar-se, e a equipa que vai na frente tem a vantagem, mas parece que está assim um bocadinho sem saber o que fazer ou sem saber medir o jogo. E acho que claramente isso. E Portugal, uma coisa que nós sempre vemos quando Portugal consegue recuperar ou consegue grandes vitórias, tem que ser o seu jogo, tem que ser o seu ritmo, a sua forma de jogar está muito presente, e quando tenta jogar o jogo da outra equipa, a maior parte das vezes acaba por correr mal. Foi aquilo que aconteceu neste jogo, 25-24, e Portugal precisava então, entrava para a última jornada com o peso todo sobre os seus ombros, tinha que vencer a poderosa França, que vencer a Portugal no último jogo do Mundial por 9 golos de diferença. Emma, nós na altura dissemos que, e tu disseste que bastava 0-0. Eu acho que este foi exatamente esse 0-0. Foi, se há 0-0 que é 0-0, foi este 0-0. Foi mesmo. É que não há. Acertei. Foi realmente isso, Emma. E olhando agora, um bocadinho menos emocional, um bocadinho menos ansiosa depois daquele final de loucos, que ainda continua a arrepiar e continua cada vez que aparece na televisão. Eu acho que é daqueles momentos que não nos vamos esquecer. É um momento histórico, e há muitos momentos históricos, mas eu acho que por tudo este momento não sai da cabeça nunca mais. Eu também não duvido nada disso. Só te peço uma coisa: não me metas agora o vídeo à frente, senão vamos ter o mesmo filme que tivemos nos pré-olímpicos. Eu podia partilhar aqui o ecrã, só que agora depois isto a net ainda ia abaixo. Mas Emma, olhando então para esta partida, olhando para este jogo com um bocadinho mais de frieza, o que ontem obviamente era difícil para ambos conseguirmos fazer isso, olhando então para este jogo, não foi de todo uma entrada forte de Portugal, foi o oposto disso. Eu acho que Portugal não podia ter entrado pior. Olhando então para isto, e pode parecer um bocadinho, não diria contraproducente, mas o oposto daquilo que se calhar pensaríamos, mas achas que a entrada tão má de Portugal pode ter tirado a pressão de Portugal, dos jogadores, de perceberem tipo, ok, calma, pior que isto já não dá, nós já estivemos aqui anteriormente, vamos com calma, e no fundo ter tirado a pressão por Portugal de repente perceber, ok, isto daqui já não descemos mais, agora daqui só podemos subir. Achas que pode ter sido isso que aconteceu? Talvez, isso é um pensamento interessante que talvez se aplique, porque realmente Portugal tinha conseguido entrar bem nos 2 jogos anteriores. Com a Tunísia conquistou a vitória com alguma tranquilidade, com a Croácia acabou por perder o jogo e entrou neste jogo exatamente ao contrário do que tinha acontecido antes. Entrou mal defensivamente e não conseguia encontrar os caminhos para a baliza, e tal como tu dizes, depois da França já ter o resultado com 7-2, que é um momento em que Paulo Pereira para o jogo, talvez os jogadores tenham pensado, pior do que isto já não fica, porque perder por 5 ou por 10 é igual, então se calhar vamos jogar com tranquilidade, ataque a ataque. O professor Paulo Pereira pediu desde o início para terem tempo de ataque, para procurarem as melhores soluções, e acho que foi isso que Portugal fez e conseguiu voltar ao seu melhor defensivamente. Acho que tivemos uma defesa muito forte neste jogo, apesar de na segunda parte já existirem alguns erros também, acho que naturais da fadiga dos jogadores, mas acho que defensivamente tivemos muito bem, conseguimos ir galvanizando no ataque, e acho que fizemos os melhores 45, 50 minutos talvez a nível ofensivo neste jogo contra a França. Os melhores 45, 50 minutos deste torneio pré-olímpico, ou que tu te lembres agora? Sim, deste torneio pré-olímpico. Sim, claramente, e vê-se a forma como Portugal depois consegue recuperar o facto de Portugal ter tido uma desvantagem de 5 golos e conseguir ir para o 6? Chegou a estar... 5-11, com Exato. aquele golo do Quintino Maia que parecia bowling. Já sei. Mas olhando então para isso, ainda mais razão me vais dar, não é? Que é Portugal de repente conseguir limitar a seleção francesa a mais 2 golos na primeira parte e conseguir então aproximar-se. Achas que mesmo desse ponto de vista pode ter
tido um impacto ainda maior para a seleção francesa, de repente ver Portugal, a seleção que bateram por 9 golos no Mundial e de repente vem, ok, está por 5, e tal como aconteceu com a Croácia, da equipa estar a perder, mas estar a galvanizar-se, e isso depois também acabou por ter um impacto psicológico em Portugal. Achas que o mesmo também aconteceu nesta seleção francesa, em que a seleção vê Portugal a começar a aproximar-se e de repente vai para o intervalo a perder apenas por 1, e depois a partir do início da segunda parte Portugal esteve sempre ali a morder os calcanhares da seleção francesa? Eu sinceramente acho que não, e acho que isso não se notou no jogo, pelo menos eu não fiquei com essa ideia, e acho que isso tem uma justificação muito simples. Os jogadores franceses, se não é a seleção mais experiente neste momento no ativo, talvez seja a Espanha, mas estará muito, muito perto disso, com todos os jogadores com imensa experiência já na seleção, apesar de jovens, já jogam há muito tempo na seleção e nos maiores colossos do handball europeu. E acho que isso não se notou exatamente por esse motivo, e também porque Portugal foi escalando devagarinho, devagar e sempre, golo a golo, e não foi eu não sei qual foi o maior parcial que Portugal deu, mas acho que nunca conseguiu, por exemplo, 3 golos sem uma resposta, ou 4 golos sem uma resposta. Espera um bocadinho que eu já te confirmo isso. Vê aí, por favor. Mas eu acho que nunca conseguimos assim um parcial. Conseguimos de 6-11 para 8-11, e depois conseguimos marcar os últimos 4 golos, Iturriz, Areia, Iturriz e Rui Silva. Sim, retirando o final do jogo. E conseguimos ali a meio entre os 17 e os 22. No final da primeira parte. Exato, naquela reta final, 3 golos, 2 do Frade e 1 do Pedro Portela. Sim, mas foi exatamente. Foram os únicos. Foi exatamente. Foi mais um escalar no jogo muito mais gradual, sem ser uma coisa muito abrupta, em que a França ficou logo sem soluções, apesar de que ofensivamente a França começou a ter muitas mais dificuldades, só que lá está, a qualidade individual dos jogadores franceses acabou por se notar, e este início de jogo acho que Portugal também foi um bocadinho infeliz, porque nós víamos tudo a sair bem à França. O Nguessan faz um golo que eu acho que ele deve ter sido dos melhores golos que ele fez da lateral esquerda francesa, com uma meia basculação, e mete a bola no segundo poste, e depois tem o Quentin Meia com esse golo do bowling. Sim. Eu estava, não era o Capdeville que estava na baliza. Não. Eu estou a falar do gol do Nguessan na segunda parte. Que ele está na segunda parte, o lateral esquerdo salta para fora. Ora, e mete no segundo poste. Esse é um golão. Mas esse gol é uma loucura. E vimos, por exemplo, o Guedescat faz 6 golos em 6 remates, e são tudo remates que são quase indefensáveis, e é muito complicado também para uma seleção portuguesa estar a defender bem, e de repente na única solução estourada que a seleção francesa consegue arranjar acaba por lhe sair as coisas bem. Não saiu sempre, felizmente, para Portugal, e Portugal também teve alguma sorte nisso. Conseguimos, naquele momento em que estávamos a crescer defensivamente, no ataque ainda não estávamos a acertar muito bem. Lembro-me de um contra-ataque do Salina, que ele quase que acerta no Gerardo, e depois no ressalto o Frade consegue fazer golo. Também houve outro que foi o ressalto para o Vitório Torriza, e isso acabou por dar uma confiança extra a Portugal. Apesar de estar a falhar, estava a conseguir fazer o golo, e foi crescendo no jogo, e motivacionalmente, nós já falámos disso, mas acho que é muito importante referir, este jogo deve ter sido dos jogos com mais significado para estes jogadores da seleção, e queriam mais do que nunca vencer e garantir este apuramento, e conseguiram ir crescendo no jogo. Mas lá está, eu acho que a França nunca se deixou ir abaixo. Claro que sentiu que estava a perder, e porque perdeu o domínio do jogo, mas foi sempre muito repartido até final do jogo, e sinceramente, e eu aqui vou ser muito honesta, eu comecei a desacreditar quando a França conseguiu. Primeiro, nós estávamos a ganhar por 1 já perto do final, e tivemos a hipótese de passar para 2, e julgo que foi o Diogo Branquinho que falhou um remate. Falha um remate da ponta, sim. Aquilo é uma bola que o Fábio Magalhães coloca no Luís Frade. Sim. O Frade está aos 6 metros, sim, e passa a bola para a ponta, e depois o Branquinho salta, consegue ganhar bem o ângulo, mas o Gerardo consegue fechar a baliza. Defender no segundo posto, exato, e depois a França volta a atacar, e o Gustavo defende, voltamos a ir para o ataque e voltamos a não fazer golo. Eu não sei se essa é do Branquinho é o primeiro ou o segundo ataque que nós fazemos que não é golo, acho que a outra é do Areia. O Areia da ponta, sim. E podes passar para 2 golos e não conseguimos, e depois a França
consegue fazer 2 golos sem resposta, salvo erro, que é quando empata o jogo de novo, é quando passa para a frente de novo, e Sim. depois volta a fazer golo mais tarde e fica com 2 de vantagem quando estamos com 3 minutos por jogar, ou perto disso, e acho que voltamos a falhar um ataque, e eu comecei a desacreditar. Foi com o golo de Hugo Descat que volta a dar os 2 de vantagem à França. A última vez que a França teve com 2 de vantagem no marcador, quando o Hugo Descat defendeu 7 metros, claro que eu acho que todos os portugueses resta sempre um bocadinho de esperança, mas naquele momento, aquele bocadinho de esperança ficou muito pequenino. Só que logo a seguir conseguimos ir rápido para o ataque e deixámos de ter precipitações, que nós tivemos algumas precipitações, principalmente na segunda parte. E o Rui Silva foi um mestre das assistências e um mestre de fazer jogar. E acho que foi muito importante neste jogo. E conseguimos ir escalando nesse final de jogo super emocionante, em que conseguimos fazer os 3 golos sem resposta e carimbar a passagem para os Olímpicos com um golo de Rui, de Quintana e de todos, que acho que fez saltar o país inteiro. Pelo menos eu saltei na minha sala, feliz e contente. Não sei se tu saltaste. Eu não sei, eu por acaso não saltei, mas eu há ali uns segundos que a minha cabeça desligou um bocado e não sei o que é que o corpo fez, mas sim, e ainda esses últimos 4 golos de Portugal, eu senti claramente o mesmo que tu, quando eu vi esses 2 golos seguidos de Descat, que na altura foi o 23-24 e o 23-25. Eu não vou mentir quando eu digo que nesse momento vacilei. E sou honesto, mesmo depois do jogo contra a Croácia, e eu disse isto, e vou ser honesto aqui a quem está a ver e a ouvir, depois do jogo contra a Croácia eu achava que dificilmente Portugal iria conseguir o apuramento, porque sabíamos claramente que não éramos favoritos à entrada para este jogo contra a França. A França era claramente favorita, e isto não é mentira nenhuma, e sabíamos que a França e Portugal e França há sempre um ódiozinho de estimação, e portanto também sabíamos que os franceses não nos iam dar uma vitória para conseguirmos ir com eles aos Jogos Olímpicos. E sabendo da forma como Portugal tinha perdido o jogo contra a Croácia, e sabendo do desgaste acumulado e toda a situação que envolvia esta seleção, eu sabia que eles iam ter a vontade de chegar e dar tudo, mas eu não sabia se iria ser suficiente, tendo em conta a qualidade que a seleção francesa tinha. E portanto eu entrei para este jogo já um pouco reticente. Depois, à medida que Portugal começou a crescer, aí comecei a ganhar cada vez mais, essa esperança começou a aumentar cada vez mais, mas depois voltou a vacilar um bocadinho nesses 2 golos de Descat, como eu acho que é normalíssimo toda a gente. E depois este final de loucos é completamente loucos. 4 golos para fechar contra a seleção francesa. Sabíamos que não podíamos sofrer mais golos e não sofremos mais golos. Eu acho que isso também foi decisivo. Olhamos para a exibição também do próprio Capdeville, aquele livre de 7 metros. É que o Capdeville defende um remate da ponta do Guigou, também da ponta, também tenta o chapéu, e eu não sei o que é que passa pela cabeça de um jogador tão experiente como o Guigou, tipo, falha um remate da ponta, epá, deixa-me tentar agora um livre de 7 metros também meter o chapéu. Eu não sei o que é que passou pela cabeça. Não, tu és treinadora, eu não sei, mas se fosse eu meteu no banco. Não. E foi o que aconteceu. Logo, e ficava lá sentado, e agora ficas aí, não quer saber foi se... Foi o que aconteceu, mas ficas foi a pior aí... coisinha que a França fez, porque se o Descat não tivesse entrado e o Guigou continuasse a tentar pois, meter chapéu... também é verdade. Porque aquilo foi uma coisa, mas realmente foi uma exibição absolutamente histórica de Portugal, e viu-se o quanto significou. Acho que falas por todos quando o Rui não foi o jogo mais feliz do ponto de vista da concretização, porque ele termina com 2 golos marcados em 5 remates, mas foi uma exibição muito competente do Rui. Colocou a seleção a jogar, deu a frieza quando era necessária, e mesmo do ponto de vista defensivo, ele rouba aquela bola porque está lá logo mal. A sorte é dos audazes, a sorte é de quem a procura, e ele naquele caso procurou claramente a sorte e acreditou que a bola podia sobrar. Sim, e eu acho que o Rui mereceu essa distinção de MVP, e esses remates falhados, que foram 3, foram todos, ou pelo menos 2,
nos primeiros 10 minutos em que Sim. Portugal não estava a conseguir fazer golos, e o Rui não foi o Rui. Isto porque também entrou no stress de querer fazer o golo, Ele há e ali um teve ou dois duas remates vezes que remata cá de fora, rematar de fora. por cima do Exatamente, a bloco bola fica no central. bloco Sim, sim. exatamente. E ele sabe que não pode fazer isso contra uma seleção com, que tem uma defesa como Coisa tem a tão grande, seleção sim. francesa, não é? E exatamente, ele sabe que não o pode fazer em frente a dois defesas. Ele pode o fazer quando é interdefesas, quando ganharam a vantagem. Ele sabe disso, mas acho que nesse momento, talvez, e mesmo o próprio Vitório Torriza também falha dois remates. Eu acho Sim. que essas falhas vêm do querer muito, e lá estavam com a cabeça muito quente, e talvez essa desvantagem grande e o time-out os tenha feito acalmar, e entraram com outra serenidade. E o Rui Silva, sem dúvida, que depois de ter essas duas ou três más decisões, acabou por fazer um excelente jogo. É incrível a quantidade de vezes que ele consegue meter a bola no pivô, sempre igual. E Mas as defesas está lá caíam sempre, sempre. sempre. Mas é que isto é, e não, eu já É disse aqui muito várias vezes, difícil. eu já disse isto aqui várias vezes, aqui e já disse no Twitter e tudo mais. Eu continuo a dizer que o Rui, para mim, é dos centrais mais subvalorizados do handball mundial, porque a capacidade que ele tem de jogar com o pivô é incrível. Ele fecha os olhos e a bola vai parar lá sempre. Sempre, e ele apanha sempre aquele espaço entre as pernas quando o defensor está a dar o passo para sair, ou sempre, ele apanha sempre aquele espaço, a bola vai lá sempre com conta, peso e medida, que ele é só o Iturriza, o Daimar, seja quem for, seja no Porto, seja na seleção, só tem que esticar a mão, a bola para lá, e depois é finalizarem. E eu acho que é tal como tu disseste, ele mereceu claramente MVP, foi decisivo neste jogo, para além do gol, por tudo aquilo que ele fez, pela segurança que ele trouxe, e sabendo que não tínhamos o Miguel Martins, e ele ter que assumir esse papel durante todo o jogo, de ser o organizador e ter que dar aquilo que a seleção necessitava em todos os momentos. Esses dois remates que ele faz, que ele vai rematar em cima do bloco central, foi claramente não é de uma desconcentração, mas de cabeça quente, ter que decidir, ter que assumir. E nesse momento, na altura, aquilo que tinha para fazer e que passou pela cabeça foi então ir rematar, mas nós sabemos, nem é algo que nós vemos muitas vezes o Rui fazer, esses remates em suspensão em cima do bloco central. Outro jogador que eu queria destacar, Emma, para além de já termos falado dos guarda-redes ontem e que se mostraram um nível muito alto, tanto o Manel como o Gustavo ao longo deste Paralímpico, foi claramente o André Gomes. Ele marca 7 golos no primeiro jogo, marca 3 ou 4 no segundo, 3 acho eu, e marca mais 5 neste. Eu acho que ele é o melhor marcador de Portugal no torneio Paralímpico, não tenho a certeza, mas assim de cabeça não estou a ver ninguém que tenha conseguido marcar mais golos que ele, e claramente a assumir-se cada vez mais como também uma das principais figuras desta seleção. Sim, o André é um jogador excelente, um atleta extraordinário, tem capacidades físicas muito invejáveis fora do handball. Nós já comentámos isso. Já. E claramente que se tem afirmado cada vez mais. Nós já fomos vendo isso no Porto, mas acho que na seleção e nestes momentos tem um sabor diferente, até porque o André é obrigado a assumir, e esteve muito bem. Eu acho que o André tem melhorado o ponto fraco dele, na minha opinião, que é a tomada de decisão, que sabemos que o André não tem uma cabeça de um central, não é? Por isso é que é um lateral, mas tem mais dificuldade natural na tomada de decisão, e também é um jogador que, se não está confiante, não remata a baliza, nem ataca a baliza. Acho que ele está a melhorar muito nesse ponto, cometendo menos falhas técnicas, apesar de ainda as cometer, aquelas faltas de atacantes que ele salta para cima do defesa. Se passar por cima, não é atacante, não é? Exato, sim. Eu acho que não é? Pois, eu também acho que... Portanto, eu acho que é uma questão dele continuar a treinar os lançamentos. Se calhar, se puser assim uns pesos nos tornozelos e continuar a saltar, um dia destes consegue. Pá, também não é preciso saltar muito, não tem que saltar completamente por cima, aquilo basta saltar 1,80 m. Se ele saltar 1,80 m, depois fica mais fácil rematar lá de cima. Exato. Fica com medo, mede-nos 10 centímetros. Eu acho que está aqui decidido. O André, se ele ouvir isto, fica já aqui mais uma dica. Não sei se no Porto vai ser agora uma tática que podem tentar utilizar agora nos treinos, treinar 1 ou 2 vezes por semana com pesos de 5 kg nos tornozelos. Eu acho que para ele não custa nada, e sequer é uma opção interessante mesmo no clube.
Mas Não, é, mas mano. olha, pegando nisso, desculpa, pegando nisso, aquele golo que o André Gomes faz, que é o 18-17, a primeira vez que Portugal fica na frente do marcador com a França, ele salta entre dois defesas, mas parece-me que ele salta acima do ombro do defesa dele. E isso é. O defesa dele, acho que era o Luka Karabatic, que tem quase 2 metros. Isso é. O joelho aqui, Coisa portanto, pouca. é incrível. É incrível. E falando por experiência, não há nada mais. Não é. Está-me a faltar agora a palavra, mas eu também já tive num jogo um jogador que saltou e meteu o joelho na cara, portanto, tu ficas mesmo a sentir-te pequenino. Daí que custa quando tu vês alguém a saltar assim e tu ficas, não, esquece, não vale a Vê pena. logo que o Luka Karabatic sentir-se pequenino. É viraste para o banco e dizer assim, Mister, deixa, eu tenho que beber água, mete o outro lá dentro que eu agora preciso de um momento para mim. Emma, falando então agora de coisas sérias, Portugal está no torneio olímpico, é uma das 12 equipas que vai disputar este torneio olímpico em Tóquio, estamos no pote 3, e nós falámos ontem, vai ser, e o próprio professor Paulo Pereira disse isso hoje na sua chegada a Portugal, vão continuar a ser um bocadinho loucos, a pensar e a sonhar alto. Portugal vai atacar este torneio olímpico, são 12 equipas de topo, sabemos claramente isso, mas as surpresas podem acontecer. Sem dúvida que as surpresas podem acontecer e nós, como portugueses, temos de acreditar no nosso comandante, não é? No professor Paulo Pereira e também na ambição destes jogadores que se nota que cada vez é maior, que se querem continuar a afirmar, como nós tivemos a oportunidade de falar de olho nos pré-olímpicos. Depois do jogo com a França, estes jogadores têm feito durante 2 anos tudo o que podiam fazer, principalmente o último ano e 2 meses, que foi desde do europeu. A nossa seleção tem feito excelentes resultados, conquistamos a melhor classificação no europeu com o 6º lugar, a melhor classificação de sempre no mundial com o 10º, e soube-nos a pouco, o que é bom sinal. Agora que conseguimos esta passagem para os Olímpicos, que por si só já é um feito muito histórico, sabemos que vamos ter jogos difíceis pela frente, independentemente de quem sejam os nossos adversários no primeiro jogo e por aí em diante, mas acho que podemos sonhar, mas devemos sobretudo pensar jogo a jogo e vamos vencer o primeiro, o segundo e o terceiro e vamos E os vencer, outros todos, a ver exato. até onde é que a coisa vai. Exato. E depois vamos estar aqui a cantar We Are the The Champions. Champions. É Não, assim, mas era... eu disse uma coisa antes do Mundial, fiz uma E promessa. vais repetir Não, nos Olímpicos. não vou repetir porque correu mal no Mundial. E portanto eu vou ficar caladinho. A promessa fica. Quem esteve nesse programa sabe qual é que é a promessa, mas eu não a vou dizer. Mas quem esteve nesse programa sabe qual é que é a promessa. Se acontecer uma medalha, a promessa cumpre-se. Uma Não vais medalha, não dizer, vou. mas continua. Está lá, a promessa está Está lá, lá. mantém. Okay. Fez a transferência, percebes? E está. Exato. Mas vamos com. Não vou dizer que é para não aqui aguardar nada. Não aguentar. Sim. Bem, então, mensagem que queres deixar aqui a quem nos está a ouvir e a ver, neste caso. Eu esqueço-me sempre que nós também estamos a gravar isto em vídeo. Quem nos está a ouvir e a ver e vê muito bem que nós temos as bonitas suetes de 7 metros que vocês ainda podem, e podem sempre, enquanto houver, continuar a encomendar e a apoiar-nos no nosso projeto. Agradecer por nos terem acompanhado e nos continuarem a acompanhar e quero agradecer os últimos feedbacks. Deu resultado no último episódio termos pedido. Apesar de ter sido assim um episódio mais soft, tivemos alguns feedbacks e é sempre bom para nós, também faz com que nós melhoremos o nosso conteúdo, ou pelo menos tentemos fazê-lo. E espero que tenham gostado deste episódio dedicado à Seleção Nacional, que sem dúvida que merece, e eu espero que tenhamos mais episódios especiais dedicados à seleção, porque isso é sinal que as coisas correram bem e que nós estamos cá para os parabenizar e para festejarmos todos juntos, embora separados. Sim, exato, e apesar de tudo, hoje no dia em que estamos a gravar isto, segunda-feira, começa o desconfinamento, o plano de desconfinamento, mas apesar de tudo há que relembrar, todos nós queremos voltar a sair, todos nós queremos voltar a poder ir aos pavilhões, a poder treinar, a poder fazer tudo isso, mas apesar de tudo é preciso mantermos alguma noção, alguma frieza, tal como o Rui Silva demonstrou naquele último lance, nós todos temos que ser Rui Silvas neste caso
e pensar e não irmos à maluca agora, sair assim. E nós não estamos aqui a dizer, e não é por nós, é por todos nós, isto são as regras da Direção-Geral, é tentarmos manter a cabeça fria, não sairmos por tudo e por nada, que é para ver se podemos então, quem sabe, ver uma próxima grande conquista de Portugal, assim, in loco, no local, pelos nossos olhos. Esperemos que sim. Emma, foi que estão aqui mais um programa, relembrar aquilo que a Emma disse, que podem e devem dar-nos os vossos feedbacks. Nós sabemos que o programa passado foi um programa assim mais soft, também me disseram a mesma coisa, mas este aqui esperemos que já tenha sido como do costume. Agradecer e dizer que podem continuar a acompanhar tudo o que se passa no mundo do handball, seja em Portugal, seja lá fora, aqui na 7 metros, no site em www.7metros.com.pt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, na Twitch, no Spotify, no YouTube. E foi tudo desta vez? Está tudo. Podem continuar-nos a acompanhar, nós agradecemos, e também podem, se quiserem continuar a apoiar este nosso projeto, comprar seja uma t-shirt, seja uma suéte. Agora o tempo está a ficar melhor, portanto as t-shirts se calhar começam a ter mais alguma saída, e toda a gente, ou o meu irmão está farto de me dizer que acha a suéte lindíssima, por acaso quer comprar uma, fica já aqui. Emma, quando terminarmos o programa, já sabes, tens aí mais um pedido. Agradecer então à Emma por ter estado aqui mais um episódio do Intervalo, agradecer-te a ti por nos teres visto e também por nos teres ouvido no Intervalo. O meu nome é Leonardo Bordões. Não percas o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.